Boa tarde, pessoal. Hoje é 3 de setembro de 2020, 17h11. Estamos aqui reunidos para o nosso grupo de estudo sobre o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Hoje é um dia muito feliz, porque estamos desde março nessa jornada. Em torno de 40, 50 pessoas participam do grupo, seja síncrono ou assíncrono, pelo site YouTube Lançado no Mundo. E hoje a gente vai finalizar, provavelmente finalizaremos, essa nossa jornada. Já tivemos 21 facilitadores de cada um dos capítulos. Hoje temos o horizonte do capítulo 19 pela facilitação da querida Paula Silveira e o capítulo 21 pelo querido Márcio Gomes, nosso monitor, que semana passada coordenou os nossos trabalhos, porque eu estava numa reunião. E hoje a gente vai ver se a gente consegue finalizar sem pressa, tá, gente? Eu digo isso até em termos de informe, né? Dia 10 de setembro vai ter a reunião da Câmara de Extensão, que vai apreciar nosso projeto de encontro de estudos humanistas, agora oficial. Esse é um projeto piloto. Enquanto oficialidade, vocês vão ter um certificado da Câmara de Extensão da Unifesp, enquanto que nesse extraoficial é o meu grupo de pesquisa que está certificando, né, que também tem o seu valor, obviamente. E na medida em que ele é inserido na página da Câmara de Extensão, ele é divulgado para o Brasil inteiro, né? A gente já tem pessoas do norte a sul do país atualmente, imagino que a gente vai ter uma expansão no estudo, conforme combinado, do Heidegger e do Foucault, e eventualmente a gente vai ter que ter um período de abertura de inscrição, eventualmente uns 20, 30 dias, que eu vou ter que definir diante da Câmara, né? Inclusive, todos estão convidados a se inscreverem. Eu vou divulgar no WhatsApp, mas é bom gravar. Eu até queria propor para vocês levarem para o grupo, do grupo do WhatsApp, né? Que a gente vai ter um interstício aí até abrir as inscrições, fechar as inscrições, né? Começar oficialmente o grupo. Eu acho que a gente vai começar, levando-se em conta que 10 de setembro sai a oficialidade. Eu acho que a gente começa em meados de outubro do ponto de vista oficial, né? Mas a gente pode, eu estou até. Tem esse livrinho assim que chama Conversa com Terapia, gente. Eu já vi olha o exagero, milhares de pessoas indicando esse livro. São 150 páginas. E ele faz justamente, ele situa a questão do Daseins Análise, que é justamente o Heidegger, né? Que a gente vai estudar imediatamente depois, no contexto da clínica psicológica, né? Eu acho que seria uma boa introdução para conceitos gerais do Heidegger, a gente fazer um aquecimento, são 150 páginas, mas ele é pequenininho, tá? O tamanho dele é pequenininho, né? É bom comparar. Tá vendo aqui o grandão, aqui, ó? Então é uma leitura assim que a gente poderia, minha proposição, a gente não precisa fechar agora, a gente vai ter semana inteira para conversar no Whats. Eu tenho, vou até passar, ele tem em PDF, eu pesquisei hoje à tarde aqui, vou passar o link em PDF. Por favor, monitor Márcio e outras pessoas, salvem esse link, para facilitar a vida de todos nós. É uma ideia. São 150 páginas, é um livrinho pocket, assim, né? E enquanto a gente não, enquanto corre o prazo institucional das inscrições, etc. e tal, a gente faz um aquecimento de um livro sobre Daseins Análise, que é a clínica baseada em Heidegger, e a gente vai estudar o Ser e Tempo depois. A primeira impressão de vocês é interessante, gente? Eu acho que assim, uns 4, 5 encontros a gente resolve as 150 páginas, que é pequenininho, entendeu? Não, é um capítulo só, tá, gente? Não tem divisão. Dá para a gente dividir 40 páginas por dia, né? Uma forma da gente se apropriar da Daseins Análise e aquecer para ir na filosofia do Heidegger. Eu acho interessante. Eu tive vários palestrantes que eu convidei me indicam esse livro. Deve ter alguma coisa nele, entendeu? Marco Silva, vários. Marco Silva, que vocês assistiram a palestra, a Angélica Gavendo, né? Então a gente vai amadurecendo a ideia. A princípio, o pessoal que está aqui acha interessante, topa? Alguém acha interessante? Alguém? Sim. Sim.
Então é uma ideia. A gente amadurece no Whats durante a semana, a gente marca a reunião. Boa tarde, Yaponira, que está chegando agora. E aí já passei o Boa PDF. tarde. Boa tarde. E aí eu já passei o PDF, enquanto as inscrições para o novo projeto ficam abertas, a gente, durante umas 4 semanas, a gente estuda esse livrinho, eu acho muito legal. E também tem um outro, mas aí, para um outro intervalo, tem um livro que é Abordagem Centrada na Pessoa, Consensos e Dissensos. Só que eu não achei o PDF. Pode ser uma outra possibilidade. Abordagem centrada na pessoa, procurem aí, tá, gente? Eu sei que eu não achei em PDF, às vezes vocês acham. Consensos e dissensos. É interessante. Ele mostra, digamos, os prós e contras da abordagem centrada na pessoa, entendeu? Né? Ele diz assim, do quanto ela é valorosa, mas às vezes algumas coisas que ela se propõe que eventualmente não é bem assim, né? Entendeu? Então, depois da gente ter mergulhado no mundo fantástico do Rogers, a gente tem um pouco de senso crítico, né? Também pode E um ser pouquinho de interessante. choque de realidade. Choque de realidade, né? Só com os acolhimentos, né? O mundo, né? Então a gente tem esses dois horizontes, só que eu não achei o PDF. Se alguém puder procurar. Agora sim, uma escolha assim. Uma é a gente retrospectivamente fazer a crítica do Rogers, o outro é a gente perspectivamente se aquecer para o Heidegger, entendeu? Então aí ou a gente olha, coloca um olhar para o passado, um olhar para o futuro do nosso grupo, tá? Então reflitam a respeito, compartilhem no grupo, tá, gente? E quem chegou agora, assista essa sugestão que eu acabei de dar sobre a gente estudar umas 4, até o momento em que o nosso novo grupo não se oficializar, porque a gente precisa abrir semana que vem que sai o resultado. Em off, assim, um passarinho me disse que eu fui muito elogiado, o projeto foi muito elogiado, tá? Nosso projeto foi muito elogiado. Está muito bem escrito, que provavelmente vai ser aprovado. Um passarinho me contou, sabe? Tem um passarinho que me assobia assim, né? E é isso, gente. Então a gente pode começar hoje. Não acho que a gente precisa ter uma sangria desatada, né? Mas eu até já digo de antemão, agora 17, 18, então de 18h40 eu vou ter uma outra reunião, tá, gente? Mas eu acho que dá tranquilamente para a gente, talvez, abordar os 2 capítulos. Se não der, a gente finaliza semana que vem, tá bom, pessoal? Com vocês, Paula Silveira, com a sua magistral exposição sobre o capítulo 19. Boa tarde a todos. Magistral é muito, né, professor? Gente, eu fiquei com o capítulo 19, cujo título é Para uma Teoria da Criatividade. Logo no início do capítulo, há uma contextualização de como é que o Rogers elaborou esse texto. O texto foi elaborado a partir de um convite que o Rogers teve pela Universidade de Ohio em 1952, para um colóquio sobre criatividade. Nesse encontro foram também outras pessoas interessadas em debater esse assunto sobre o processo criador. E a partir disso, o Rogers redigiu algumas notas sobre criatividade, os elementos que desenvolvem a criatividade. Daí, quando eu comecei a ler o capítulo, eu fiquei pensando, nossa, a gente está vivendo um momento tão difícil, vai ser gostoso ler sobre criatividade. Mas eu fiquei pensando, esse texto do Rogers foi escrito num momento muito complexo, né? Nessa época, os Estados Unidos estavam vivendo a época da Guerra Fria, que ocorreu entre 1945 a 1964, né? Havia um crescimento das tensões diplomáticas e militares entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eram as duas superpotências da época. Na época também, essa época também era chamada de era atômica ou era nuclear, que eram termos amplamente utilizados nessa década de 50, né? Que foi uma década que veio depois das primeiras explosões nucleares.
É uma época em que havia muita fabricação e utilização de armas nucleares naquele contexto. Eu fiquei pensando, bom, como é que o Rogers começa a pensar essa questão da criatividade e elabora notas sobre essa questão em meio a um momento tão difícil? Isso é muito legal. Ele começa esse capítulo dizendo: parto da afirmação de que há uma necessidade social desesperada de um comportamento criador por parte de indivíduos criativos. É a necessidade que justifica a tentativa de uma teoria de criatividade. A natureza do ato criativo, as condições em que este pode ocorrer e a forma como ele pode ser construtivamente desenvolvido. Daí o Rogers, ele diz: a maior parte das críticas sérias feitas à nossa cultura e aos rumos que ela segue podem resumir-se nos seguintes termos: escassez de criatividade. Daí o Rogers ele apresenta vários exemplos de como de como aquele contexto era escasso de criatividade. Ele diz assim, olha, em educação tendemos a formar indivíduos conformistas, estereotipados, cuja educação é completa, em vez de pensadores livremente criativos e originais. O lazer é basicamente vivido em formas de distrações passivas e organizadas coletivamente, e ao invés de atividades criadoras. Nas ciências, a abundância de técnicos, mas o número daqueles que podem realmente formular hipóteses e teorias fecundas é, pelo contrário, muito reduzido. Então, ele diz que para a maior parte dos indivíduos, a vida fica desprovida de qualquer esforço original ou criador. Até mesmo na vida familiar e individual, ele diz que há essa conformação, né, com o que está colocado na roupa que as pessoas vestem, na comida que as pessoas comem, nos livros que são lidos, nas ideias que são expressas. Há uma forte tendência para o conformismo, para o estereotipado. Ser original, ser diferente é considerado perigoso. Daí o Rogers indaga: mas por que havemos de nos preocupar com isso, se como povo preferimos o conformismo do que a criatividade? Não poderemos fazer essa escolha? Daí ele diz assim, ele faz uma imagem muito interessante, ele diz, na minha opinião, uma escolha dessa seria inteiramente razoável se não houvesse uma sombra que nos colhe a todos. Olha só, gente, ele faz uma imagem, uma metáfora, né? Ele diz que é uma sombra. Ele diz, numa época em que o conhecimento construtivo e destrutivo avança a passos gigantescos para uma era atômica fantástica, a adaptação autenticamente criadora parece apresentar a única possibilidade que o homem tem de se manter no nível das mutações caleidoscópicas do seu mundo. Eu não sei, para quem leu o capítulo, como é que vocês interpretaram essa outra imagem que o Rogers traz, de mutações caleidoscópicas do mundo? Eu fiquei imaginando o quanto a gente fica inebriado com tanta mudança constante que está acontecendo. Foi assim que eu li, e foi assim que eu imaginei, enquanto a gente está distraído com essas mutações constantes, há uma sombra sobre todos nós. Perante as descobertas e as invenções que crescem em progressão geométrica, um povo passivo e tradicional não pode fazer face às múltiplas questões e problemas. Gente, o Rogers aqui parece um profeta apontando para uma questão muito importante, que é essa possibilidade que a gente tem diante desse mundo que a gente está vivendo, ou de aceitar de uma forma passiva e tradicional tudo que está acontecendo, ou enfrentar de uma forma criativa essa realidade.
A menos que os indivíduos, os grupos e as nações sejam capazes de imaginar, de construir e de rever de uma forma criadora as novas formas de estabelecer relações com essas complexas mutações, as sombras irão crescendo. A menos que o homem possa realizar uma adaptação nova e original ao seu ambiente, tão rapidamente quanto a ciência altera esse ambiente, a nossa cultura está em perigo de perecer. Não serão apenas as desadaptações pessoais ou as tensões de grupo que representarão o preço que teremos que pagar por essa ausência de criatividade, mas o aniquilamento das nações. Daí, eu vou pular para a conclusão. O último parágrafo dele, ele justifica por que ele escreveu um texto como esse. Ele diz assim: a justificação que encontro para formular essa teoria sobre a criatividade, né? E as minhas razões para confiar em que essa investigação possa ser empreendida, residem no atual desenvolvimento das ciências físicas, que exigem imperativamente de nós, como indivíduos e como cultura, um comportamento criativo, uma adaptação ao nosso mundo novo, se quisermos sobreviver. Então, gente, eu acho que o Rogers, ele está, ao mesmo tempo que exortando a gente, ele traz elementos para a gente enfrentar, inclusive, essa nossa realidade atual. Ele diz que as investigações sobre o processo de criatividade, sobre as condições em que esse processo ocorre, sobre as formas como ele pode ser facilitado, são da maior importância. Então, ele também estava vivendo aquele momento, né, de muita complexidade, de muito desafio, de risco, né? Essa questão da era atômica. E nós também estamos enfrentando um momento dificílimo. Então, vamos continuar aqui com as ideias do Roger sobre criatividade. Ele diz que há várias maneiras de definir a criatividade. A fim de tornar mais claro o significado do que se segue, vou apresentar os elementos que fazem parte do processo criador, tentando depois formular uma definição. Ele diz que, em primeiro lugar, ele, como cientista, ele pensa que deve haver alguma coisa de observável, qualquer coisa produzida pela criação, ou seja, não adianta eu ter fantasias sobre algo, eu preciso que isso tenha um resultado observável. Os resultados devem ser novas construções. A novidade provém das qualidades extremamente pessoais do indivíduo na sua interação com os materiais fornecidos pela experiência. A criatividade tem sempre a marca do indivíduo sobre o produto, mas o produto não é o indivíduo, nem os seus materiais, mas é o resultado da relação entre esses componentes. E daí ele faz uma analogia, ele fala de uma questão muito interessante. Ele dá vários exemplos de processos criadores, né, que podem acontecer na arte, como pintar um quadro, desenvolver uma teoria, tal. Mas ele diz descobrir novas formas para as relações humanas ou criar novos processos que desenvolvam a personalidade de um indivíduo, como a psicoterapia, também pode ser um processo criador. E ele diz que para ele o processo psicoterápico, na experiência dele, né, o processo psicoterápico foi o que mais fez surgir o interesse dele pela criatividade e pelos elementos que facilitam o processo criador. Ele diz: o conhecimento íntimo da forma como o indivíduo se remodela a si mesmo na relação terapêutica, com originalidade e com uma destreza efetiva, provoca em nós uma confiança nas potencialidades criativas de todos os indivíduos. Daí eu fiquei imaginando, né, esse processo que acontece na psicoterapia como um momento em que a gente pode ser uma obra de arte.
né? O processo de terapia é um processo de criação da gente mesmo, né? De desenvolvimento das nossas próprias potencialidades. Ele prossegue, portanto, minha definição do processo criativo é que se trata da emergência na ação de um novo produto relacional que provém da natureza única do indivíduo, por um lado, e dos materiais, dos acontecimentos, das pessoas ou circunstâncias da vida, por um outro lado. Ele faz algumas observações negativas a respeito dessa definição, né? Ele diz que o processo criativo, na verdade, ele não faz uma distinção entre boa ou má criatividade. Então, o homem ele tem a possibilidade de tanto desenvolver, de criar processos, por exemplo, de aliviar a dor, quanto também de torturar presos políticos. Ele faz essa distinção. Então, assim, ao passo que alguns homens utilizam a sua criatividade para o desenvolvimento de aspectos bons para a humanidade, alguns podem desenvolver, criar formas também cruéis. Mas ele diz que ambas as ações, para ele, parecem criativas, embora o valor social seja muito diferente. Outra questão que ele aponta é que o produto dessa criatividade nem sempre é aceitável por um determinado grupo num dado momento. E ele diz também que o juízo de valor, num determinado contexto, ele é também muito variável, né? Então, as pessoas podem enfrentar essas variáveis, né? Sobre o processo de criatividade. Daí, em seguida, ele vai abordar a motivação da criatividade. Como é que ela acontece, né? Ele diz: a causa principal da criatividade parece ser a mesma tendência que descobrimos no nível profundo como a força curativa da psicoterapia, que é a tendência do homem para se realizar, para vir a ser as suas potencialidades. Gente, isso é muito lindo, né? Então, olha, a motivação da criatividade é a mesma que aquela que a gente pode descobrir no nível profundo da psicoterapia, que é a tendência do homem para se realizar, para vir a ser nas suas potencialidades. Então, ele diz que a tendência diretriz é que o homem, na sua natureza, ele quer se expandir, ele quer se estender, se desenvolver e amadurecer. A tendência para exprimir e para pôr em ação todas as capacidades do organismo ou do eu. Ele diz também que essa tendência existe em todos os indivíduos e está apenas à espera das condições adequadas para se exprimir e se manifestar. Então, ele diz que essa tendência é a motivação primária da criatividade, quando o organismo forma novas relações com o ambiente num esforço para ser mais plenamente ele próprio. Ele vai abordar, ele vai fazer uma pergunta importante. Ele diz assim: como será possível fazer as necessárias discriminações e encorajar uma criatividade construtiva e não destrutiva? Ele diz o seguinte, mais adiante: um grande número, talvez a maior parte, das criações e descobertas que se revelaram de grande valor social foram motivadas por objetivos que se relacionavam mais com o interesse pessoal do que com o valor social. Ao passo que, por outro lado, a história mostra o fracasso de muitas criações que tinham como finalidade a realização do bem social.
Então, ele diz que o indivíduo cria primariamente porque isso o satisfaz, porque esse comportamento é sentido como autorrealização, e isso não nos permite distinguir os bons e os maus objetivos no processo criativo. Ele prossegue: devemos então renunciar à tentativa de discriminar a criatividade que é potencialmente criativa, construtiva, da criatividade que é potencialmente destrutiva. Por quê? Ele não parece ter uma conclusão pessimista a esse respeito. Ele diz assim: recentes descobertas no domínio da psicoterapia levam-nos a ter esperanças. Descobriu-se que quando o indivíduo está aberto a toda a sua experiência, o seu comportamento será criativo e pode-se ter confiança na sua criatividade como essencialmente construtiva. Então ele fala dessa questão da abertura, ele usa essa palavra, quando o indivíduo está aberto a toda a sua experiência. Então, na medida em que o indivíduo está aberto a todos os aspectos da sua experiência e devidamente consciente das variadas sensações e percepções que se registram no interior do seu organismo, então o produto novo da sua interação com o ambiente tenderá a ser construtivo tanto para si como para os outros. E aí ele dá um exemplo de Sócrates, né, que na época era considerado um louco, mas ele desenvolveu ideias que depois se mostraram socialmente construtivas. E ele diz que provavelmente Sócrates era uma pessoa que não estava, era um não defensivo, né? Ele estava inteiramente aberto à experiência. Daí, logo em seguida, ele explica melhor. Ele diz assim: baseia-se fundamentalmente na descoberta feita em psicoterapia de que quando o indivíduo se torna mais aberto, mais consciente de todos os aspectos da sua experiência, aumenta sua capacidade para agir de uma maneira que nós classificamos de socializada. Se o indivíduo é capaz de tomar consciência dos seus impulsos hostis, como do seu desejo de amizade e de aceitação, se é capaz de tomar consciência do que a sociedade espera dele, mas também dos seus objetivos pessoais, se é capaz de se tornar consciente dos seus desejos egoístas, mas também da sua preocupação sensível pelos outros, então, nesse caso, o seu comportamento será harmonioso, integrado e construtivo. Quanto mais ele estiver aberto à sua experiência, mais o seu comportamento manifesta que a natureza da espécie humana se inclina numa direção de vida socialmente construtiva. Gente, o Rogers me parece uma pessoa extremamente otimista, de uma esperança na capacidade do ser humano de se realizar, né, e de ter, de fazer uma construção que seja boa, tanto para ele quanto para a humanidade. Isso é muito... dá uma esperança para a gente também, né? Motiva a gente de seguir nos nossos processos psicoterápicos, de desenvolvimento da gente mesmo e das pessoas com quem a gente convive e trabalha. Daí ele vai apontar as condições internas para o desenvolvimento dessa capacidade criativa. Ele vai apontar a importância. Eu vou primeiro mencionar os 3 aspectos que ele enfatiza para o desenvolvimento dessa capacidade da criatividade construtiva. Ele fala da abertura à experiência, que ele chama de extensionalidade. Depois ele vai falar de um centro interior de avaliação e na capacidade para lidar com elementos e conceitos. Então, eu vou tentar resumir um pouquinho o que ele vai dizer. Embora tudo que ele diga seja tão interessante que dá vontade de ler o capítulo inteiro para vocês.
No que se refere à abertura à experiência, ele diz: esta condição opõe-se, né, faz uma diferença com relação à defesa psicológica. Ele diz que essa condição de abertura, né, diz que essa condição de abertura, numa pessoa que tem que está aberta à experiência, cada estímulo é livremente transmitido pelo sistema nervoso, sem ser distorcido por qualquer processo de defesa. Eu vou tentar resumir isso aqui, gente. Esta abertura implica uma perda da rigidez e uma permeabilidade maior nos conceitos, nas opiniões, nas percepções e nas hipóteses. Implica uma tolerância à ambiguidade quando a ambiguidade existe. Implica uma capacidade para receber muita informação contraditória sem se fechar à experiência da situação. Essa total abertura da consciência àquilo que existe num determinado momento é, segundo Rogers, uma importante condição da criatividade construtiva. Quanto mais o indivíduo tiver consciência de todas as fases da sua experiência, mais seguro poderá estar de que a sua criatividade irá ser pessoal e socialmente construtiva. Então, aqui, primeiro aspecto, abertura à experiência. O segundo aspecto que ele vai dizer é o centro interior de avaliação. Ele diz que essa condição é fundamental para que a criatividade seja essa fonte ou lugar dos juízos de valor. Deixa eu tentar explicar melhor. Ele diz que o centro de avaliação deve ser interior, ao invés de você esperar que esse centro de avaliação venha do meio externo. Então, ele diz que a gente tem que se perguntar: criei algo que me satisfaz? Isto exprime uma parte de mim, o meu sentimento ou a minha maneira de pensar, o meu desgosto ou o meu êxtase? São essas as únicas questões que me preocupam realmente? O indivíduo criativo ou qualquer pessoa no momento de criação? O terceiro aspecto que ele vai dizer é a capacidade para lidar com elementos e conceitos. E ele faz duas imagens muito interessantes, que é a capacidade que a gente tem de brincar e de jogar, né? Ele diz assim: associada à abertura e com a ausência da rigidez, e essa capacidade de brincar espontaneamente com ideias, cores, formas, relações, tornando problemático o dado, exprimindo o ridículo, traduzindo uma forma noutra, transformando em improváveis equivalências, é a partir desse jogo espontâneo e dessa exploração que brota a centelha a visão criativa da vida, nova e significativa. Depois em seguida, ele vai falar sobre o ato criativo e o que ele chama de suas concomitantes. Ele vai dizer que com aquelas três condições, né, que eu mencionei antes, que é a abertura, a experiência e a ausência de rigidez, um centro interior de avaliação, né, que está dentro de si e não no externo, e essa capacidade para lidar com elementos e conceitos, essas são as condições para uma criatividade construtiva. Ele diz que não vai se alongar muito na descrição dos aspectos do ato criativo, mas ele diz que existem essas concomitantes no indivíduo, né, que são
essa possibilidade de, diante de um ato criativo, a gente ter esse sentimento de eureka, né? Esse tipo assim, nossa, descobri algo novo. Ou então, essa capacidade de lidar com a angústia, que é estar isolado durante um processo criador. Existe um sentimento de estar só diante de uma situação de criação. E ele diz também que existe uma outra experiência que acompanha a criatividade, que é o desejo de comunicar algo. Que esse desejo de comunicar algo é a única forma de acalmar a angústia que é proveniente do isolamento e que faz com que a gente se segure nesse lugar de pertencer a um grupo. Então, quando a gente vive esse processo criador, né, de algo, a gente tem essa experiência, esse sentimento de, nossa, descobri algo novo, né? E, ao mesmo tempo, a gente experimenta essa possibilidade de estar só diante desse momento de criação. Depois, há um momento que parece muito positivo, que é essa possibilidade de se comunicar com o grupo, de comunicar o ato que foi realizado, né, o ato de criação. Em seguida, ele vai falar das condições do desenvolvimento da criatividade construtiva. E ele usa uma outra imagem muito bonita, que é a do lavrador, cuidando do ambiente para que uma semente germine. É interessante, né, que nesse texto o Rogers, ele também se utiliza dessa capacidade de criação usando imagens, metáforas, né, para a gente compreender o que ele está falando. E ele vai dizer, quando ele fala do lavrador, ele diz que o lavrador não pode fazer nascer a planta da semente, mas ele pode fornecer condições de alimentação que permitem a semente germinar e desenvolver todas as suas potencialidades. O mesmo se passa com a criatividade. Como podemos estabelecer as condições externas que farão germinar e desenvolver as condições internas para o desenvolvimento da criatividade? Ele diz: minha experiência em psicoterapia faz-me crer nas condições psicológicas de segurança e de liberdade. São essas condições, né, de segurança e de liberdade que vão facilitar a emergência da criatividade construtiva. O que ele está chamando de segurança psicológica? Ele vai dizer da importância da gente aceitar o indivíduo como um valor incondicional. E ele vai colocar, gente, essa tarefa diante de nós, né? Tanto os professores, quanto os pais, os terapeutas, ou uma pessoa que queira facilitar facilitar o crescimento de um indivíduo. Então, como é que se faz? Como é que se cria essa condição, né, de segurança psicológica, aceitando esse indivíduo de forma incondicional? Quando a gente cria esse clima de segurança, o indivíduo aprende gradualmente que pode ser verdadeiramente aquilo que ele é, sem a máscara nem fachada, uma vez que se sabe considerado como alguém de valor. Faça o que fizer. Ele sente menos necessidade de rigidez e ele pode descobrir o que significa ser ele próprio, pode tentar realizar-se a si mesmo em novas formas espontâneas. Em outras palavras, quando essa aceitação acontece, o indivíduo pode se encaminhar para a criatividade. 2. Estabelecer um clima em que a avaliação exterior esteja ausente. O Rogers, ele fala muito, né, dessa questão de que esse contexto de avaliação externa sempre é uma ameaça,
cria sempre uma necessidade de defesa. Significa sempre que uma determinada parte da experiência deve ser negada à consciência. Então, ponto número 1, aceitação do indivíduo. Número 2, estabelecer um clima em que a avaliação exterior esteja ausente. Ele vai dizer da importância do indivíduo conservar em si mesmo o centro de avaliação. Quando o indivíduo se preocupa com o que os outros pensam, ele está, desse modo, se afastando da criatividade. O terceiro elemento que ele traz é o da compreensão empática, que a gente, aqui no grupo de estudos, essa questão da compreensão empática já apareceu, né, em outros momentos. Se disser a um indivíduo que o aceito, sem saber nada dele, trata-se de uma aceitação vazia e ele compreende que posso mudar de opinião se vier a conhecê-lo. Mas se eu compreender empaticamente, vendo e partindo do seu próprio ponto de vista para compreender os seus sentimentos e os seus atos, entrando no seu mundo particular para vê-lo como ele mesmo vê a si mesmo, e mesmo assim aceitando essa pessoa, então o indivíduo sente-se seguro. É nesse clima que ele pode permitir que o seu eu real apareça e que se exprima de novas e variadas formas em suas relações com o mundo. Depois, uma outra condição que o Rogers vai dizer é o da liberdade psicológica. Ele vai dizer que quando uma pessoa facilita o crescimento e permite ao indivíduo essa completa liberdade na expressão simbólica, ele está favorecendo a criatividade. Essa liberdade permite ao indivíduo um vasto horizonte para pensar, sentir, ser o que é no seu mundo mais íntimo. Essa liberdade favorece a abertura e o jogo espontâneo de associar percepções, conceitos e significações, o que é uma parte da criatividade. Ele vai dar ênfase, né, nessa questão da liberdade completa da expressão simbólica. Na expressão simbólica não há necessidade de ser limitado, né? Mas ele vai apontar, ele vai dizer que a expressão simbólica é libertadora, né? Mas ele vai dizer que pode ser um problema você partir para uma questão concreta, né? Dessa expressão, dessa liberdade, ou seja, não há um problema em expressar simbolicamente os sentimentos, os impulsos e as formas, mas a questão seria, então, partir para o concreto, né? E daí é interessante que ele mesmo reconhece, quando ele escreve sobre isso, ele mesmo diz que não se sente muito seguro desse parágrafo que ele está escrevendo. Então, assim, a gente consegue ver a própria capacidade, né, do Rogers de dizer que ele ainda não está seguro muito com relação a essa formulação dele, mas, enfim, ele aponta essa questão. A permissividade que aqui se descreve não é fraqueza, indulgência ou encorajamento. É uma permissão para ser livre, o que significa igualmente que se é responsável. Então, ao mesmo tempo que você cria essa permissividade, né, com relação ao ser livre, você também traz a questão da responsabilidade. O indivíduo é livre para recear uma nova experiência, como é livre para desejá-la ansiosamente, livre para suportar as consequências dos seus erros, como também dos seus esforços positivos. É esse tipo de liberdade responsável, permitindo ao indivíduo ser ele mesmo, que favorece o desenvolvimento de um centro seguro de avaliação no interior do indivíduo, que estabelece as condições interiores da criatividade construtiva. Gente, eu não sei se eu consegui resumir esse capítulo
19 do Rogers, eu tentei trazer aqui os aspectos mais importantes, assim, mas é difícil resumir, porque tudo que ele traz é tão importante, e tão gostoso de ler. E eu queria só concluir lendo uma frase do Heidegger, porque o Rogers ele usa muitas imagens, né? Ele traz essa imagem do lavrador, da semeadura, né? Da importância da gente criar condições para as sementes germinarem, né? Ele usa essa analogia, e eu queria ler uma frase do Heidegger no Caminho do Campo. E a frase diz o seguinte: a consistência e o odor do carvalho começavam a falar já perceptivelmente da lentidão e da constância com que a árvore cresce. O carvalho mesmo assegurava que só semelhante crescer significa abrir-se à amplidão dos céus, mas também deitar raízes na obscuridade da terra. Que tudo que é verdadeiro e autêntico somente chega à maturidade se o homem for simultaneamente ambas as coisas, disponível ao apelo do mais alto céu e abrigado pela proteção da terra que oculta e produz. Nossa, muito comovente, Paula. Eu acho linda essa frase do Heidegger. Muito comovente. Esse capítulo como um todo, né, é uma incitação aos vários níveis da criatividade, né? É um dos capítulos mais poéticos desse livro, né? Mais Ele, é uma transfiguração, né? Tem capítulos que são mais técnicos, né? Ele fala de princípios, né? Esse daí é mais uma incitação à criatividade, né? Eu acho assim, né? Embora sim, é ele linda. fale aspectos, né? Eu, na minha opinião, estritamente pessoal, acho que a criatividade ela tem esse movimento interno, seja de um plantio interno, né? De um mergulho em si, né? Só nesse mergulho em si você eventualmente consegue fazer ponte com o mundo e com os outros, né? E Eu quero. consegue crescer, né? Tanto de uma forma bonita como um carvalho, né? Você precisa dos dois movimentos, né? Sim, Deitar raízes e, ao mesmo tempo, poder se lançar-se no céu. abrir, ter essa abertura para o mundo, né? É Eu vou isso. compor uma frase para vocês a partir do que você também compôs. De vez em quando eu falo, em algum momento eu devo ter dito, porque é uma das frases da minha vida, né? Criar e elaborar angústias, sabe? Uma forma da gente desdemonizar a angústia, né? Ver um elemento positivo, né? Que é essa elaboração, é um parto, né, gente? Criatividade é um movimento vivo de parto, de parir ideias, parir sonhos, parir relações, parir contatos, né? Então, acho que essa tua fala foi muito bem conduzida no sentido de sensibilizar a gente para essa potência criativa, né? Realmente comovente, comovente. Muito obrigado, Paula, pelo coração e pela comoção. Pessoal, antes da gente ir para o outro capítulo, eu só queria que a gente pensasse, esse é o momento da gente decidir enquanto nosso coletivo que a gente está aqui, né? Eu dei uma olhada no nosso calendário. Quinta-feira, semana que vem, 10 de setembro, é a reunião da Câmara de Extensão. Eles fazem a reunião, eles já liberam na hora, provavelmente durante a semana, depois do dia 10 de setembro, segunda, terça-feira, 14, 15, eu vou receber o comunicado da resposta da Câmara de Extensão. Não sei se vai ter algum reparo, mas um passarinho disse que achou o projeto maravilhoso. Tinha um passarinho, sabe, que deu uma lida para dar parecer, sabe? Um passarinho parecerista, que me chegou no ouvido e elogiou o nosso projeto, certo? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter o período de alguma adequação, isso passa numa plenária, deve ter eventualmente alguma sugestão, como eu disse, tem o prazo de inscrição, enfim, eu não sei como é que é o trâmite. Assim, sei que, quer dizer, sei, eu acho que vai levar de 20 a 30 dias para a gente recomeçar no projeto do Heidegger. Só que aqui eu estou olhando, aqui é um livrinho pequeno, de 150 páginas, que
que a gente poderia dividir em 50. 50 páginas desse livrinho são 15 normal, tá, gente? Isso é pequenininho. São 3 parágrafos em letra grande, tá? É pequenininho. Vocês podem olhar, eu passei o PDF, vou passar de novo, vocês vão ver que é pequenininho. Vou passar de novo para quem ainda não tinha visto. Para quem não tinha visto, aliás, a minha propositura é que enquanto a gente vai ter esse período de inscrição para o projeto oficial, ou às vezes alguma adequação, enfim, a gente fizesse algumas semanas, talvez 3 semanas, de ler esse livro que é Conversa com Terapia. É uma conversa, tem nem capítulo, é um capítulo só, 150 páginas pequenininhas. A gente dividiria por 3, eu já fiz uma divisão aqui, para a gente continuar o nosso vínculo enquanto corre os prazos do projeto oficial, né? Que é o que começa com Heidegger e depois vai para Foucault. Eu dei uma olhada no programa de extensão, a gente começaria em setembro o grupo do Heidegger, mas a reunião da Câmara de Extensão, eu mandei para a Câmara de Extensão faz 20 dias. Demorou mais um mês, né? Vai demorar um mês só para ter o resultado, ou seja, isso também não depende da gente, é o cronograma deles. Provavelmente eu acho que a gente vai começar em outubro, né? Em alguma quinta-feira de outubro. Então eu estou propondo para a gente, se vocês topam, porque se for assim, para a gente fechar o mês de setembro com esse aquecimento, né? Aquecimento Heidegger, com um livro sobre Data Science Analysis, a gente já teria que dividir os três facilitadores em 50 páginas, tá? E aí a gente também tem que ver, porque se a gente for dividir isso, a gente teria que eventualmente acabar o nosso capítulo 21 hoje até às 18h30, porque eu tenho reunião às 18h40, tá, gente? Eu acho que vocês também, tem muita gente que tem compromisso 19 horas, que tem aula. Então é assim, a gente definir agora. O pessoal topa 3 pessoas dividirem 50 páginas, 50 páginas curtinha, tá, gente? Pode olhar o PDF, tá? E aí a gente daria para o Márcio a gente finalizar ainda hoje o capítulo 21 em meia hora. Se não, a gente deixa o capítulo 21 para a semana que vem e aí a gente vai vendo o que acontece, né? Eu acho que dá. O Márcio falou que dá em meia hora o capítulo 21, tá? Ainda sobra uns 10 minutos para a gente conversar, para a gente fazer perguntas, né? Eu tenho compromisso de fato 18h45, inclusive nessa sala, então não tem problema nenhum de eu ter que sair. A gente tem que finalizar 18h45 nessa sala, que eu vou ter uma outra reunião nessa sala. Pessoal, o que vocês acham, gente? Vocês acham interessante para a gente? Eu também. E tem o outro que eu falei, né, dos dissensos da abordagem centrada na pessoa, né? Só que esse livro eu não estou com ele aqui. Eu não, eu tenho, né, no meu armário está em algum lugar. Eu procurei, não achei. Mas aí e ele não está no PDF, gente, entendeu? Esse tem PDF na internet. O livro, o valor dele é R$ 60. Eu acho que às vezes de imediato pode diminuir o grupo, assim, né? Enfim. Eu concordo com a Márcia que depois, em algum momento, a gente pode se organizar para, em algum momento, a gente ler os consensos e dissensos da abordagem centrada na pessoa. É um livro fascinante, porque coloca um mundo de interrogação na cabeça da gente. Eu gosto de pensar, sabe? Eu acho assim que vai ser bem provocante. Porque a gente tem uma paixão, todos nós temos uma paixão pela abordagem centrada na pessoa, e tem um escritor que se interrogou, né? Isso eu acho ótimo. Eu gosto de gente que questiona. Mas o que vocês acham? Daria para a gente. Porque em 3 semanas finaliza as quintas-feiras de setembro, é nesse sentido. Entendeu? E a gente começaria em outubro. Estou imaginando que daria, inclusive, o prazo para as inscrições nacionais, né, do projeto. Pode ser, pessoal? A Márcia já está se dispondo a participar. É um terço do livro, 50 páginas, que dá 15 páginas normais, gente, porque isso não dá nem 3 parágrafos por página. E letra grande. Eu até já dividi, eu dei uma olhada, buscando uma coerência, seria
Primeira parte até a página 49, são 150 e poucas páginas. A segunda página até a página 100, que tem um espacinho, vocês vão ver que tem um espacinho que acaba assim, uma ideia. 49, 100 e da 100 até a 56. 59, perdão. Né? A Márcia já se dispôs, estou contente. Da 50 a 100, alguém se dispõe, gente? Gabriela, pode ser? 50 a 100? A gente faz um estudo por semana, né? Entendeu? Ótimo. E da 100 a 156, gente, quem se candidata? Nesse meio tempo, eu vou estar organizando as inscrições do projeto oficial. É curtinho, gente. E esse livro foi indicado por vários palestrantes, não foi um só. Alguém aqui? Porque senão a gente põe no grupo também, né? A gente tem 40 pessoas no grupo. Né? A gente vai ter 2 semanas para pensar quem se candidata. Tá? Podemos, entre nós, a gente já decidir que já tem 2 candidatas, 2 facilitadoras, a Márcia para a semana que vem, de 1 a 49, deixa eu até anotar, e a Gabriela Queiroz. Deixa eu ver. Que é conversa sobre terapia. Márcia. É a Márcia. Márcia Cerqueira. Márcia Cerqueira. 2, Gabriela Queiroz. E a gente conversa no grupo, quem tiver interessado. Tudo bem, pessoal? Professor, eu coloquei no chat, e aí eu posso apresentar ao final. Isso. Quem que é? Elaine? Isso. Oba, Elaine. Não, Solange. Solange. Foi Elaine ou Solange, gente? Perdão, não vi. Solange. Solange que se dispôs? Tá bom, então tá. Ótimo. Solange, ok. Então já estamos fechados. Então hoje a gente vai finalizar o nosso livro do Abordagem Centrada na Pessoa. Temos em torno dos 25 minutos para a fala do Márcio. E a gente ainda tem um tempinho para pergunta, e às 18h45 eu vou ter uma reunião nessa sala, mas a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Eu peço ao Márcio a gentileza de passar esse informe para a turma. Bem que eu acho que eu vou falar vou gravar vou fazer uma gravação para o grupo, é melhor, tá? Mas então, obrigado à disposição do trio de facilitadoras. E com vocês, a magistral exposição do Márcio Gomes. O último capítulo do Tornar-se Pessoa, que é o lugar do indivíduo no mundo novo das ciências do comportamento. Com vocês, Márcio Gomes. Opa, boa tarde, gente. Eu preparei um slidezinho para facilitar, então eu vou compartilhar ele agora. Alguém pode confirmar se está certinho? Tudo ok. Tá, então o capítulo, ele é uma continuação direta do capítulo 20. O capítulo se chama O Lugar do Indivíduo no Mundo Novo das Ciências do Comportamento. O capítulo, ele começa adotando uma pergunta, que é: qual posição esse nós é bem abrangente, adotaremos em frente a esses novos desenvolvimentos? Os desenvolvimentos que ele diz são das ciências do comportamento. E para responder essa pergunta, ele propõe 3 afirmações que ele acha que vão ser nossas posturas. Uma delas é que a gente vai negar e ignorar essas novas ciências que vão brotar. Uma segunda é que a gente vai aceitar que esse poder está aí e como que ele vai poder ser usado. E uma terceira postura, que é a dele e os seus pensamentos sobre essa ciência que está a surgir. Nota que quando ele vai pensar, ele pensa a ciência do comportamento nesse capítulo a partir de 3 referenciais, que são 3 livros, que é o Alden 2, que é escrito pelo Skinner, o
1986 e O Admirável Mundo Novo. Tá? Eu não vou falar sobre os livros aqui porque eu não tenho prioridade para falar dos 3 livros. Eu só teria prioridade para falar de um deles, que é o Alden 2. Mas ele usa esses livros como base para argumentar como que as ciências do comportamento funcionariam numa sociedade. Tá? Então, a primeira hipótese que ele traz como resposta àquela pergunta inicial que eu falei seria que nós, como sociedade, iríamos só ignorar e negar a existência dessas ciências do comportamento. Porque partindo do pressuposto que nós assumiríamos que o ser humano é livre, que o ser humano ele é pautado de vontades, que o ser humano ele consegue ser livre ao mundo, inviabilizaria a ideia de que o ser humano é condicionado, que nem essa ciência do comportamento dizem. Então, isso acabaria com essa ideia, já que o ser humano é livre, ele não seria condicionado, são ideias opostas. Mas o próprio Rogers diz que essa não seria uma ideia inteligente. Ele diz, como está escrito aqui no slide, ele fala que, como essas reações não parecem particularmente inteligentes, ele vai deixar de lado e vai discutir uma visão que é muito mais inteligente, que é a de que nós vamos aceitar que esse poder deve ser usado. Que poder é esse? Esse é o poder da ciência do comportamento. E quando a gente aceita que esse poder vai ter que ser usado, nós passamos do pressuposto de entender como que esse poder pode ser usado, de quais formas esse poder pode ser usado, de quais formas a ciência do comportamento vai ser usada. E ele diz como se fosse uma listinha de como que esse poder vai funcionar, tanto na ciência quanto na sociedade. Quando nós falamos de pesquisa, a primeira coisa que ele levanta é que toda pesquisa e toda ciência ela tem um objetivo. Eles têm que traçar um objetivo para essa ciência. Então, qual seria o objetivo da ciência do comportamento? A ciência do comportamento, ela teria o objetivo de fazer as pessoas mais felizes? A ciência do comportamento teria o objetivo de fazer as pessoas mais produtivas? Então, esse seria o primeiro passo para a ciência do comportamento, decidir qual seria o seu objetivo, o que ela queria fazer. O segundo passo dessa utilização dessa ciência na sociedade seria como fazer isso. Bem como uma pesquisa científica, seria traçar métodos, traçar hipóteses, traçar estratégias de utilização, tudo para que a gente que a ciência consiga ser utilizada. De terceira forma, é de como e de quem essa ciência será utilizada. Quem vai utilizar essa ciência? Qual é o grupo de poder central que vai utilizar essa ciência do poder? Se a gente buscar um pouco para Skinner e ir no Ciência e Comportamento Humano, que é o livro dele, quando ele realmente fala sobre isso, lá ele diz que ele traz à tona algumas corporações e instituições que utilizam desse poder da ciência do comportamento. Lá nesse livro ele cita coisas como igreja, como política, como entre outras. Voltando aqui para o Rogers, ele também efetiva de como essa ciência vai ser utilizada e os seus efeitos nas pessoas. Porque quando você vai utilizar essa ciência do comportamento nas pessoas, temos que lembrar que são pessoas que vão ser expostas a certos estímulos na esperança de que eles reproduzam certos comportamentos condicionados. E esse é uma tendência geral aqui, porque você vai... A sociedade que... Nossa, me embolei, desculpa, gente. Esse comportamento vai ter que estar de acordo com o objetivo que foi planteado lá em cima. Então, tem um objetivo. Então, aqui eu utilizo uma frase do próprio Rogers no livro, que ele diz que a ciência comportamental progride nitidamente. O crescente poder do controle que ela proporciona está na mão de alguém ou de algum grupo. Como disse lá, o Skinner diz da igreja, diz do governo, fala da polícia, fala das militâncias e fala sempre de algum grupo com poder. E esse indivíduo ou grupo certamente escolherá as metas a serem atingidas. E a maioria de nós será cada vez mais controlada por meios tão sutis que nem perceberemos como meios de controle. Quando eu estava lendo isso,
me veio muito na cabeça a ideia de que certas pessoas do nosso governo estão indo contra a vacina, contra a vacinação, e dizendo que o papai Estado não tem que obrigar ninguém a ser vacinado. Se essa forma é um pouquinho de coerção para montar um grupo pensante e montar um grupo contra a ciência, um projeto maior de contra a ciência, que já está sendo observado. Então, quando eu li esse capítulo, sempre estava na minha cabeça essa ideia de que projetos maiores estão moldando projetos menores e assim vai indo. E, então, quando a gente assume que a ciência do comportamento está exercendo um papel de controle da sociedade, a gente também tem que assumir que o homem não é livre. Essa ciência, ela propõe que o homem não é livre, porque o homem seria o resultado de um estímulo do ambiente. E que, mesmo se alguém argumentar que tem um certo estímulo, mas eu tive vontade de fazer algo. O próprio Skinner já disse que vontade é só algo que a ciência do comportamento ainda não conseguiu decifrar. Não existe real uma vontade, não existe uma vontade de verdade, não existe nada. É só algo que a ciência do comportamento não pode dar nome. Né? E Rogers, para ele, essa visão de mundo de uma ciência do comportamento pesada, uma ciência do comportamento que exclui a subjetividade, esse tipo de visão destrói a pessoa humana. É exatamente essa frase que ele usa no livro. Ele diz que, para mim, esse tipo de mundo destrói a pessoa humana. Porque quando ele utiliza a própria experiência terapêutica, quando ele vem para o setting terapêutico, quando ele vem para palestras, ele fala que todos aqueles seres humanos livres, conscientes das suas escolhas, espontâneos, para ele aquilo era o real. Ele não conseguia ver que aquilo era uma ilusão, como o Skinner estava propondo nas leituras dele. Então, quando ele vê tudo isso, ele vê que essas duas visões de mundo a partir da ciência do comportamento, elas são válidas, mas ele conseguiria tecer uma terceira ideia. Tanto que ele até cita de que um paradoxo da ciência. Qual é esse paradoxo? Que ele diz que a ciência ela propõe que um pesquisador exista, e um pesquisador ele escolhe um objeto de pesquisa. Todo pesquisador, por algum motivo, ele escolhe esse objeto de pesquisa. Para Rogers, toda escolha desse objeto de pesquisa ela é subjetiva. Por mais que seja um biólogo querendo estudar o composto de um veneno de alguma coisa, que é totalmente nada subjetivo, né? Ele é totalmente observativo, ele vai observar. Ou um físico observando uma estrela, em algum momento esse físico ou esse biólogo, eles escolheram subjetivamente estudar isso. Foi uma escolha. E sempre essa escolha primária é subjetiva. Tanto que ele diz que o próprio Skinner é um exemplo disso. Porque quando o Skinner dispõe a sua pesquisa, ele fala de uma ciência do comportamento produzir pessoas e seres produtivos, pessoas e seres bem educados, pessoas e seres felizes. Quando ele pode adotar uma postura de querer produzir sujeitos submissos, sujeitos dependentes, sujeitos preguiçosos. Ele mesmo tem essa escolha subjetiva de querer produzir sujeitos produtivos. E o Rogers vem apontar esses pressupostos da ciência que são subjetivos. Então ele diz que a escolha primária da pesquisa é subjetiva, de como e quem vai utilizar os resultados da pesquisa também é objetivo, a forma de utilização da pesquisa é subjetiva. Ele diz que depois de uma pesquisa é feita, o pesquisador que decide subjetivamente se aquilo que ele falou e as próximas coisas que ele vai pesquisar são decisões subjetivas. Ele que vai decidir subjetivamente o que ele vai pesquisar, o que ele não vai pesquisar. E são todas questões pautadas na subjetividade. E se nós sempre vimos nesse viés de querer aplicar um plano científico na sociedade,
de análise do comportamento, nós sempre vamos estar criando cada vez mais sociedades rígidas. Sociedades rígidas, e que quando a ciência ela começa a pautar relações de poder, políticas e produção desses sujeitos de subjetividade políticos, acabam que sempre vão ter alguém que vai querer escolher o objetivo dessa construção de sociedade. Como assim? Digamos que tenha um político e esse político escolha que ele quer criar sujeitos produtivos. Essa pessoa que escolheu esse padrão que ela quer produzir, utiliza a ciência do comportamento para produzir sujeitos assim. Só que esse sujeito ele não vai estar nos moldes daqueles que ele quis produzir. Então, acaba que ele cria escravos daqueles objetivos que são criar pessoas produtivas. E esse molde, ele se repete. Então, o Rogers, no final do livro, no finalzinho do livro mesmo, ele traz algumas perguntas. Ele pergunta se a ciência pode nos ajudar a descobrir novos modos mais ricos e gratificantes, novos modos de relação interpessoais mais significativos e satisfatórios. Ele traz essas perguntas para descobrir se a ciência ela pode trazer esses modos de entre aspas, evolução do ser humano mais significativos para ele. Sem essa categorização, sem todo esse molde que a ciência do comportamento presume. E utilizando a frase dele, resumindo, pode a ciência descobrir os modos pelo qual o homem poderá mais facilmente tornar-se um processo de desenvolvimento permanente, transcendendo-se a si próprio no seu comportamento, no seu pensamento e na sua ação? Pode a ciência prever uma liberdade essencialmente imprevisível e encaminhar-se para ela? Logo, a tentativa do Rogers se buscar uma ciência que, a partir dos pressupostos que ele traz como uma ciência de desenvolvimento, como uma terapia de desenvolvimento pessoal, a partir dos 3 pressupostos que ele disse a partir do livro, se a ciência poderia ajudar em trazer uma ciência que seja autoavaliativa, que produza crescimento do ser. Quando eu estava lendo isso, me veio uma pergunta muito clara, que é, inclusive, lançar para o grupo, que é o que diferenciaria a ACP de uma psicoterapia baseada nas ciências comportamentais. Porque o próprio Rogers, no livro, ele faz essa pergunta para ele mesmo, e ele diz que na ciência, na abordagem externa da pessoa, as condições que decidimos instituir fazem prever consequências no comportamento. Então, nós também, a abordagem externa da pessoa também tem esse quesito de querer prever um comportamento, de querer moldar um comportamento. Mas a diferença disso é que, ao utilizarmos conceitos de congruência, ao utilizarmos conceitos da aceitação incondicional e da... Nossa, me deu branco no terceiro, mas dos 3 conceitos, nós conseguimos criar seres mais independentes. Nós não criamos subjetividades tão mecânicas e robóticas como a abordagem da análise do comportamento. Nós criamos seres mais independentes em si mesmo, criamos seres sem máscara, como foi citado na apresentação anterior, os seres que conseguem responsavelmente ter responsabilidade daquilo que é deles mesmos, mais semelhantes aos ideais que eles mesmos escolheram para si. E quando eu li esse capítulo, é um capítulo que eu gostei muito, porque aborda outra abordagem que eu gosto muito, que é a análise do comportamento. O grande ensinamento que eu consegui tirar dele, a grande frase que eu consegui tirar dele, é que não se lucra nada em negar nossa vida subjetiva, como também não pode se negar a descrição objetiva dessa vida. O que eu tirei dessa frase é que nós não devemos ignorar a vivência subjetiva, mas também a gente não pode ignorar as
vivências objetivas que a ciência traz para a gente. Tá? E foi isso, eu tentei falar bem rápido e fazer um resumão do capítulo. E obrigado por me ouvirem. Fernando, o seu microfone tá desligado, eu acho. Ixi, Maria, estava falando aqui. Então, deixa eu começar de novo. Só queria agradecer ao Márcio e ver o quanto é interessante a gente acabar um livro sobre abordagem centrada na pessoa, finalizando com uma análise da analítica do comportamento, né? Estou muito contente de ver, do ponto de vista do Márcio, na condição de orientador dele em vários momentos, ver como ele está evoluindo na expressividade dele enquanto futuro profissional. Isso muito me honra fazer parte desse acompanhamento. E o que mais me sensibiliza no que se refere a esse capítulo, agora a gente está abrindo para discussões, gente, a gente propõe até 18h40, só quero assim dizer no que se refere ao comportamentalismo, que a gente vai ver em Foucault, gente, que não existe exterioridade aos discursos nem aos saberes. Por sua vez, os saberes eles têm borda. A própria noção de comportamento é uma noção historicamente constituída, a noção de felicidade, de condicionamento, de liberdade, né? Então, são noções dinâmicas. Essa apropriação sistêmica que o Skinner faz, né? Como se ele conseguisse objetivar e conter esses enunciados do que é comportamento, do que é liberdade, do que é condicionamento, é uma compreensão muito estática, né? Porque tem sempre algo escapando, tem sempre uma linha de fuga, tem sempre um afeto que nos submete, né? Por isso a noção de resistência, que é uma experiência corporal, né? Quando alguém que tenta te submeter, tenta te dominar, teu corpo reage um mecanismo de resistir, né? E de buscar outras formas. Então, seja no que se refere a essa questão da resistência, seja no que se refere a que a própria noção de comportamento, condicionamento e liberdade é uma noção que está sempre em mutação, né? E que não se curva a uma plena objetivação. Você pode até pensar em termos sistêmicos gerais, mas existe sempre uma singularidades, não estou falando que são todos. Tem gente que se adequa a submissões, né? Mas tem singularidades que vão, de alguma forma, buscar uma linha de fuga e um escape, né? Eu admiro muito Skinner, mas acho que é uma concepção muito estruturalista, muito objetivadora e muito reducionista dos embates, né? É como se fosse diminuir a história da humanidade sangra, se desmorona em embates, né? Esse tipo de visão muito sistêmica, muito condicionadora, não dá conta do embate, eu acho. Na minha modestíssima opinião, não sou especialista em Skinner, tá, gente? Mas tem sempre algo resistindo e escapando, no bom sentido. Então, é isso. Pessoal, temos 10 minutos para a gente fazer uma troca. Perdão essa questão desse tempo. De fato, tem até 18h45. Então, temos até 15 minutos e eu vou ficar nessa sala para uma outra reunião. Enfim. Vamos aproveitar para fechar com chave de ouro nossos debates desse livro fantástico. E estou muito feliz de ver que 21 facilitadores, né, se moveram para a gente, enquanto experiência coletiva, a gente levar uma experiência até um fim e até um recomeço, né?
que aí já estamos no recomeço de novos horizontes. Alguém quer comentar alguma questão dos capítulos? Quando eu lia esse último capítulo do Rogers, me questionou muito sobre a ciência, né? Porque, principalmente no final, acredito que deve ser uma parte que todos, pessoa que planeja ou que pensa em ser cientista, tem que ler. Porque essa compreensão de que a ciência ela não é um objeto estático, que ela é um objeto de poder, para mim é muito importante. E quando eu lia, me veio tanto aquele pensamento da história do Santos Dumont, não sei se todo mundo conhece a história do Santos Dumont, e de como a ciência ela tem dois gumes e que como essa ciência ela tem que ser, quem faz ciência tem que ter a noção de que do porquê produz e o como que isso pode ser utilizado. O Márcio está trazendo esse tema das relações entre saber e poder, tá, gente? Eu convido vocês, eu estou dando um módulo quarta-feira às 8h30 nessa sala, é um módulo eletivo. Eu convido vocês como ouvintes, tá? Na semana que vem eu vou falar sobre poder, né? Sobre a abordagem de Foucault e de alguma forma se situa no que a gente está falando. Quem quiser participar como ouvinte, 8h30 nessa sala até as 10h30. 8h30 até as 10h30, Karen. Tá? Vocês estão convidados como ouvinte da minha letiva. Né? Tem 20 pessoas que se matricularam. Quem quiser aparecer como ouvinte só vai agregar. Tá? E a Paula fala, comparando Skinner e Rogers, fico com a impressão de que Rogers propõe uma ação subversiva. Gente, a questão dos afetos, da expressão dos afetos, colocar-se no lugar do outro, né? Colocar numa relação de congruência, tudo isso desmorona certas verticalidades, certo sistema de certezas, né? Embora talvez isso também, a gente também, por outro lado, a gente tem que refletir sobre o que é liberdade, né, gente? A liberdade também é uma produção de subjetivação e às vezes de apropriação. Nos anos 70, quem é mais maduro aqui, tinha uma propaganda de calça jeans que dizia que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, né? Eles inventaram que antes dessa propaganda, a calça jeans era toda azulada. Aí começou a aparecer calça jeans desbotada, dizendo que é liberdade. O que vendeu de calça jeans desbotada. Então, a liberdade não é só um valor ontológico, mas é apropriada pela mídia, apropriada pelos processos disciplinares, que te vende uma liberdade para te submeter em outros níveis de liberdade, né? Então, a gente tem que estar atento a esses jogos de apropriação da gente mesmo, né? Por isso que seria bom, em algum momento, a gente estudar o livro Consenso de Dissenso sobre os limites e possibilidades da abordagem centrada na pessoa. Espero que a gente tenha uma oportunidade. Seja bem-vinda, Karen. A Karen está disposta, a Cristiane também. Nesse link, gente. Esse é o link onde eu trabalho, tá bom? Trabalho, faço encontros. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Eu achei tão bacana hoje. Nossa, sempre eu achei bacana, mas hoje finalizar é comovente. Alguém tá querendo abrir aí? Paula, né? Professor, eu ia fazer uma pergunta. Eu comecei a participar do grupo, vocês já tinham caminhado bastante. E daí, fazia muito tempo que eu tinha lido Rogers, né? Estou formada há bastante tempo. Nossa, está sendo um reencontro muito gostoso no momento em que eu estou mais madura, né? Saí da faculdade muito novinha, então o Rogers ficou lá atrás. E eu estou adorando esse reencontro. Mas eu vi que aqui no livro dele, ele usa aquela técnica de filmar, né, as sessões e tudo mais. E como a gente chegou agora no final desse livro, e o Márcio estava falando da questão da ciência, e eu trouxe o capítulo do processo criativo, como que vocês veem essa questão das filmagens, a avaliação de vocês sobre essa questão? Eu sei que o Rogers acabou usando muito a experiência dele, até para produzir um saber. Queria que vocês comentassem. Alguém quer comentar, gente? Porque eu sou ansioso, eu vou falando, hein?
Ocupe um espaço, senão eu vou ocupando. Gente, naquele capítulo que a gente viu, aula de Rogers, no qual ele preparava um laboratório com fitas cassete, com vídeos. Imagina isso nos anos 70, gente. Você entrar numa sala cheia de livros. Hoje você clica, cheia de vídeos, cheia de fitas cassete para escutar. Hoje, gente, as novas gerações não sabem o que é o milagre de clicar no YouTube e ver um vídeo abrindo em 10 segundos, gente. Antes você ter acesso a um vídeo, uma filmagem, a, uma, a um gravador de fita cassete, isso era uma altíssima tecnologia, né? Nos anos 70, quando a gente era jovem, o pessoal andava com fita cassete para ficar escutando, enfim. Vídeo era só no cinema, não tinha nem videolocadora, que isso já é nos 80, enfim. Imagina nos anos 70 ele fazendo esse movimento. Acho que são recursos, né? Recursos para mobilizar o sujeito para ter um contato consigo. Inclusive, eu vou me inspirar quando a gente voltar presencialmente a fazer uma dinâmica na biblioteca. Isso é uma repercussão da leitura do Rogers. Que eu chego para a classe e digo, olha, eu estou apresentando o panorama humanista, agora é a vez de vocês se mobilizarem, né? Mas aí eu vou fazer uma dinâmica na biblioteca com todos os livros, com os computadores que tem lá para o pessoal elaborar os autores. Estou pensando em fazer isso. Né? Mas oferecer instrumentos. A Karen, que é a minha monitora do módulo, a gente tem que pensar essas mobilizações para online também, de pedir. Tá todo mundo online, então entra no YouTube, sei lá, enfim, tem que fazer uns links, né? E foi inclusive inspirado na sua fala, Karen, quando você colocou. Eu fico muito atento aos feedbacks que vocês me dão, né? Karen uma vez disse que eu chego em toda a turma numa aula e disse: fiz o panorama, agora é com vocês. E esse deslocamento, né, esse sair-se de si mesmo e lançar-se para ter contato com livros ou com outras vivências, né, às vezes é complicado, né? Então a gente precisa ofertar instrumento. Acho que o Rogers nos ensina a ofertar instrumento para os outros. Né? Então aí não é uma questão a priori se gravar é bom ou se é ruim. Né? Você está registrando uma experiência. Hoje em dia a gente pode entrar no YouTube e ver as gravações do Rogers. Eu já usei isso em aula. Né? Tem turmas que eu usei na aula, a gente vê a atuação do Rogers como uma inspiração. Né? A questão é qual a pressuposição que você vai usar essas filmagens, essas gravações. Você pode usar num contexto comportamentalista, num contexto de dominação, você pode expor um vídeo fascista, entendeu? Então, acho que tem muito a ver com essa relação ética que você vai estabelecer. Né? Acho que a questão, os instrumentais no sentido do contato, né? De estimular o contato e colocar-se no lugar do outro. Né? Eu acho que é algo mais ou menos assim. Pelo menos é o que a tua fala muito inspiradora me promove, né? Me desperta. Né? Mais alguém quer comentar, gente? Vamos aproveitar, a gente está finalizando um livro, depois a gente entra em outra energia. Um momento muito especial. Também quero informar, gente, esse mês, 3.700, como é que é? Eu estava olhando aqui, isso é muito importante ver. No nosso site lançado no mundo, teve 3.700 minutos de acesso. Entendeu? Eu fiquei muito impressionado. As pessoas estão mesmo assistindo os vídeos. Imagina durante um mês, 3.700. A gente está falando de ferramenta, entendeu, Paulo? Entendeu? Você está falando de vídeo. No vídeo lançado Sim, no sim. mundo, 3.700 minutos das pessoas assistindo aos nossos 20 vídeos. 330 visualizações, eu estou aqui com as marcações, né? Mais 17 inscritos, entendeu? 12 compartilhamentos. Quando se encontra que nós somos 157 pessoas, que a gente começou esse movimento há uns 4 meses, enfim. 3.700 minutos, gente. Quero agradecer ao grupo como um todo que está abnegado, realmente, quando não está presente síncrono, está assíncrono assistindo as palestras, cada palestra tem 1 hora, cada encontro ou palestra tem 1 hora e 20, né? O pessoal tá dedicado. Então, entenda, eu acho que de alguma forma te respondi na prática, entendeu, Paulo? Verdade, professor.
Vou fazer uma analogia muito primitiva. Revólver é bom ou é mal? Entendeu? Um revólver é bom ou é mal? Reflitam sobre isso. É bom ou é mal? A priori, uma ferramenta é boa ou é má? Aí, a Gabriela, entendeu? Uma flor é boa ou é má? Entendeu? Você pode pegar o espinho da flor e furar o olho de uma pessoa. A flor é boa ou é má? Né? Exatamente, Márcia. Então acho que é meio por aí. O que você faz com, que você faz com os instrumentos que a vida te traz? E o que você instrumentaliza para os outros? Né? A gente está ofertando os instrumentos para o contato? Depende desse espaço, que espaço que você cria. Né? A gente está investindo em instrumentos, em ferramentas de contato, a gente está querendo se contactar, instrumentalizar. Porque não é só chegar para o outro e olhar assim, estou em seu contato. Você está instrumentalizando um acolhimento, um projeto de vida, um projeto de. É projeto, né? Projetar-se, né? Projecta, para fora, né? Mais alguma questão, pessoal? Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração essa experiência que, assim, hoje é um marco, porque a gente começou uma série de palestras, de alguma forma, 40 pessoas, 40, 50 pessoas estão envolvidas nesse projeto. Quem chegou agora tem o WhatsApp do grupo, por favor, entrar em contato no chat com o Márcio, que é o monitor, para ele orientar. Por favor, Márcio, eu sei que tem gente nova aqui hoje, então, por favor, deixa o teu WhatsApp para você orientar. Quem quiser entrar no WhatsApp, quem quiser entrar na lista, então ele está deixando. E a gente vai começar uma nova etapa de oficialidade, né, entre o fim de setembro e começo de outubro. Semana que vem a gente se reúne com o nosso aquecimento Heidegger. Tem aquecimento MTV, tem aquecimento Heidegger aqui, entendeu? A gente está fazendo aquecimento Heidegger com esse livro, que está disponível, né, no PDF. É o livro, para quem está assíncrono, Conversa sobre Terapia, da Bile Tati Sapienza. Vou pôr o nome aqui no chat. Conversa sobre Terapia. Tem o PDF do Bile Tati Sapienza. Mais uma vez eu vou passar o PDF, entendeu? Para quem quiser ter acesso. E, enfim. O PDF também já está disponível, a Elaine já disponibilizou no Watch. E a gente se vê semana que vem para começar essa abordagem. Aconselho a todos a fazer a leitura dos 50 primeiras páginas, é bem pequenininho, é curtinho, tá bom? E continuemos nossas partilhas e semana que vem talvez eu já traga novidades sobre o projeto novo, embora a reunião seja no mesmo dia, às vezes eu ainda não recebi nenhum informe, né? Mas continuemos nossa jornada, desejo a todos uma ótima semana. Estou encerrando a nossa gravação e até mais. Continuemos nossa jornada.